Boa noite. Estamos aqui para conversar hoje com a doutora Bruna Barros sobre nutrição nos erros inatos do metabolismo. Meu nome é Andréia Pereira. Eu sou nutricionista especialista na parte materno-infantil. Tenho uma experiência de trabalhar com as crianças com erro inatos do metabolismo, e adolescentes, adultos, enfim, com vários tipos de erros inatos. E a gente vai conversar um pouquinho, é um assunto muito complexo, amplo, difícil, então a gente vai começar conversando sobre esse tema hoje. Com certeza a gente não vai conseguir esgotar, mas é um início. A gente vai começar, teremos outras lives, mas vamos começar. Hoje eu vou conversar com a doutora Bruna Barros, é uma grande amiga, parceira aí no acompanhamento das crianças. E ela está entrando aqui, eu vou autorizar a entrada dela. Enquanto ela está entrando, vou conversar um pouquinho com vocês, mostrando, contextualizando qual é a importância dos erros inatos do metabolismo e o que são os erros inatos do metabolismo, né? Bom, os erros inatos do metabolismo, o nome erro inato do metabolismo. Oi, Bruna, tudo Oi, bem? Andréia, tudo bom? Tá bonita? Como é que tá a Bia? Tá bem? Então, Bruna, é um prazer muito grande poder conversar com você ao vivo para tantas pessoas aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Eu estava falando aqui que a gente não vai conseguir esgotar esse tema hoje, é um tema muito complexo. Eu estava começando a contextualizar para as pessoas que estão aqui no nosso grupo, que não têm experiência nessa área, o que é o erro inato do metabolismo, né? É uma doença rara, de origem genética, na grande maioria é autossômica recessiva, né? Normalmente no pareamento do DNA, ainda na fase embrionária, tem o mesmo percentual de transferir esse problema tanto para um menino ou para uma menina, né? Mas a gente pode ter também ser dominante, mas a maior parte é autossômica recessiva. E normalmente ela ocorre um defeito em uma ou mais enzimas de uma via metabólica específica. E aí, por esse defeito, né, a gente acaba tendo um substrato, um produto final tóxico para o organismo, né, dessa criança ou desse indivíduo, e vai causar uma série de efeitos, né, que pode ser sintomático ou não, mas normalmente esses sintomas aparecem no primeiro ano de vida, e a gente sabe que causa problemas enormes, desastrosos para o organismo do indivíduo e para a qualidade de vida dele e da família. Sim. Aí eu queria conversar um pouquinho, queria muito ouvir a sua opinião, que a gente sabe que é muito importante o diagnóstico e o tratamento precoce desses erros inatos do metabolismo para que a gente tenha uma qualidade de vida. A gente sabe que são doenças que não têm cura, mas que a gente consegue controlar de modo que a pessoa tenha uma qualidade de vida. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, como fica o diagnóstico dessas doenças de forma precoce, qual o tipo de exame, e o que a gente pode auxiliar os profissionais na ponta quando recebe um caso suspeito de um erro inato. Então, obrigada, Andréia, pelo convite. Você sabe que eu também adoro esse tema, adoro estudar esse tema. É, então, como você bem falou, né, o erro inato do metabolismo é um grupo de doenças e algumas dessas doenças a gente consegue usar a dieta para controlar esses sintomas. E algumas dessas doenças a gente consegue verificar até no teste do pezinho. Né? Então, eu quero começar falando sobre o teste do pezinho. Eu acho que existe uma diferença, né? A gente sabe que o SUS tem um teste do pezinho disponível, mas esse teste do pezinho só detecta 6 doenças antes dos sintomas. E a gente sabe que tem a opção do paciente, da família, procurar um laboratório particular. E aí, eu já quero começar a falar um pouquinho da minha vivência como pediatra, né? Antes de ser nutróloga pediatra, eu não entendia muito bem por que tantas opções de teste do pezinho. Na minha cabeça, se o paciente não tinha nenhuma história na família, ele não precisaria fazer um teste do pezinho tão ampliado. E aí, ao longo dos anos, né, dentro da pediatria, eu tive a oportunidade de conhecer famílias com filhos
com erros inatos do metabolismo que poderiam ser diagnosticados nesse teste do pezinho ampliado. E todos me falaram, poxa, se eu soubesse que tinha esse exame, eu teria feito. Se o pediatra tivesse me explicado que existe uma opção com 10, para rastrear 10 doenças, 20 doenças, 50 doenças, eu teria escolhido essa. Então, é a primeira coisa que eu queria falar, assim, diagnóstico precoce salva a vida, melhora a qualidade de vida do paciente, da família. E todas as vezes que a gente tiver a oportunidade, a gente tem que explicar para a família que existe mais de um tipo de teste do pezinho. Então, não sei se todos, né, estão familiarizados, o teste do pezinho é aquele exame que faz no início da vida do bebê, entre 3 a 5 dias de vida, faz um furinho ali no calcanhar e aí com algumas gotinhas de sangue consegue detectar algumas doenças. No SUS a gente consegue detectar duas doenças metabólicas, né, que é a fenilcetonúria e a deficiência de biotinidase. No laboratório particular, eles podem dar diversos nomes. Então, esse é um outro ponto importante. Tem laboratório que vai chamar de super, laboratório que vai chamar de plus, laboratório que vai chamar de ampliado, expandido. Então, é importante a gente entender o que a gente quer pesquisar. E se eu quero pesquisar doença metabólica, o maior número possível de doenças metabólicas, eu tenho que pesquisar com uma metodologia mais específica. E aí eu vou falar um nome que parece um palavrão, mas se vocês quiserem, depois a gente vai falar mais e até memorizar. Então, para a gente detectar de forma precoce o maior número de doenças metabólicas, eu preciso incluir perfil de aminoácidos e perfil de acilcarnitinas por uma determinada metodologia, que se chama espectrometria de massa em tandem. E atualmente, você pode até complementar essa investigação do teste do pezinho ampliado com essa metodologia com um teste genético. O teste genético, ele consegue ver antes de ter uma alteração no sangue, bioquímica, né, que a gente chama. Porque ele já vai ver a mutação. Então, ele vai detectar de forma bem precoce e tem a vantagem de não ter falso positivo, né? Que às vezes o exame ampliado acaba tendo alguma alteração que não vai se confirmar como doença. Esse exame genético, a gente poderia pensar, poxa, ele já pesquisa 300 doenças, então ele é o melhor. Ele tem duas desvantagens. Ele não consegue ver todas as doenças que um teste do pezinho do sangue conseguiria ver. E ele demora em torno de 20 a 30 dias para ter o resultado. E algumas doenças, os sintomas vão aparecer até antes, né? Vai aparecer na primeira semana de vida, com 15 dias de vida. Então, não sei se ficou claro, mas para a gente ter um diagnóstico precoce, invista num teste do pezinho o mais ampliado possível. Eu sei que é caro, assim, se a gente for pensar em valores, mas o que eu sempre proponho para as gestantes que eu conheço e que me perguntam pede no chá de fralda, no chá revelação, vamos tentar tornar uma cultura, sabe? Pedir um teste do pezinho ampliado. E para os pediatras também, meus colegas de pediatria, eu vejo ainda um discurso parecido com o que eu tinha antes de entrar nesse mundo dos erros inatos do metabolismo, né? Assim, não tem história na família, é muito raro. Gente, é muito raro, mas existe, né? É muito raro se a gente for pensar em uma daquelas doenças, mas junta 300 doenças raras, já não é tão raro. Mais ou menos assim, você conhece alguma criança com síndrome de Down? Sim. Certamente sim. Se a gente for juntar todos os erros inatos do metabolismo, a prevalência é como uma criança, é parecida
prevalência A de mutação pessoas de Down. com síndrome de Down. Sim. Então, certamente a gente já passou na rua e cruzou com alguém com algum erro inato do metabolismo. Se esse erro inato do metabolismo vai ter a sua história modificada pela dieta, talvez sim, talvez não. Mas a gente tem que lembrar que uma parte dessas doenças a gente pode e deve mudar a história, porque é mudar a dieta. É isso que eu ia te falar. A gente tem, por questões de classificação para didática, a gente tem os erros inatos classificados em 3 grandes grupos, né? E o grupo dos erros inatos do metabolismo intermediário, que a gente chama de pequenas moléculas, né? São os que a gente tem o tratamento nutricional, né? Que apoia, eu acho que é uma das primeiras opções de escolha como conduta no tratamento metabólico do paciente, né? A gente destaca doenças aí que são muito beneficiadas nesse contexto. A fenilcetonúria, que é muito comum, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, mas tem o GA1, a acidemia metilmalônica, a gente tem vários erros natos, acidemias orgânicas, aminoácido-pathias, intolerância aos açúcares, onde a gente sabe que o tratamento nutricional faz toda a diferença na vida do paciente, né? Sim. Então, eu acho que solicitar que os pais tenham esse conhecimento ainda no período de pré-natal, que deve ser importante fazer um teste do pezinho ampliado, né? Onde a gente sabe que muitas dessas doenças, os primeiros sintomas aparecem no primeiro ano de vida, né? Ou a gente tem uma hipotonia, tem uma aversão não consegue receber o leite de forma adequada, vômitos, náuseas, enfim. Às vezes uma hipoglicemia, que às vezes passa despercebido, mas é frequente, pode ser um sinal de uma doença mais grave. Então é importante fazer esse teste do pezinho ampliado e, caso tenha alguma alteração, fazer uma investigação genética mais aprofundada. Eu acho que é perfeito a sua colocação. Sim. E eu acho que a gente precisa seguir esse caminho. Agora, Bruna, em relação aos erros inatos que são tratados nutricionalmente, você poderia exemplificar, além da fenilcetonúria, que a gente sabe que é muito comum no nosso país, talvez seja mais prevalente tratada nutricionalmente, mas a gente tem outras, essa incidência aumentando muito, como GA1, por exemplo, eu sei que você tem uma experiência muito grande. Você poderia exemplificar para a gente como é que é o tratamento desses erros inatos que tem a possibilidade de conduta nutricional? Sim. Quando a gente consegue detectar precocemente, a gente muitas vezes vai confirmar, né? Então vai ter a alteração no teste do pezinho, a gente vai confirmar essa alteração e aí vai ter que mudar a dieta. E aí, quando a gente fala de recém-nascido, eu tô falando em primeira coisa, assim, a livre demanda, pelo menos, vai ter que ser suspensa, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que tirar do peito, ou, no melhor dos cenários, a gente vai ter que inibir a livre demanda. Por quê? Assim, não adianta fazer a dieta na mãe. Então, eu já tive a oportunidade de atender um paciente que a orientação foi mexer na dieta da mãe. Então, assim, não adianta. Trocar por uma fórmula de aminoácido, também já vi com alguma frequência, também não adianta. Então, quando a gente entende o que está acontecendo, muitas vezes a gente até não tem o diagnóstico, né? A gente tem uma suspeita de algum problema ali, de algum grupo de nutriente, a gente vai ter que modificar a dieta. E aí eu sempre falo para os meus pacientes assim, a gente vai ter que fazer conta, né? Por que conta? Porque uma quantidade desse nutriente que poderia ser aceitável para mim, para você, para ele vai intoxicar. Então a comida, ao mesmo tempo que é o veneno, porque ela pode intoxicar esse paciente, ela também é o remédio. Exatamente. O que a gente precisa fazer é equilibrar. Então, assim, de uma maneira mais didática, o que é a alimentação do diabético? Né? Todo mundo teve a oportunidade de conhecer alguém com diabetes. Assim, é mais frequente a gente conhecer diabético do que alguém com erro inato do metabolismo. O diabético, ele tem que controlar o açúcar, né, a massa, o carboidrato. E o paciente com erro inato do metabolismo, ele vai ter que controlar ou uma parte da proteína, ou a quantidade total de proteína, ou a quantidade total de carboidrato, ou
gordura, dependendo do grupo onde eles, dependendo da doença onde eles se encontrem. Uhum. E aí, eu vou voltar no teste do pezinho só para mostrar a importância que há uns 3, 4 anos atrás eu visitei um centro especializado lá nos Estados Unidos. Naquele estado, a triagem neonatal, né, básica para todos os moradores daquele estado incluía a espectrometria de massa em tandem. Então, olha esse nome de novo, para vocês não esquecerem. Incluindo a dosagem de perfil de aminoácidos e perfil de acilcarnitinas. E aí, eu tive a oportunidade, então, de ver crianças com acidemia glutárica sendo diagnosticadas no teste do pezinho. Uhum. Todas comiam pela boca e faziam uma dieta com restrição de proteína, né? Recebiam uma fórmula especial sem uma parte da proteína, que é a lisina, o aminoácido que eles têm que contar. Né? Uhum. E a comida é limitada em proteína de forma calculada e orientada pela equipe de nutrição da clínica. E aí, um dos médicos me falou, você olha para essas crianças, você sabe quem tem, quem não tem? A gente não consegue saber quem tinha, quem não tinha a acidemia glutárica. E os meus pacientes aqui no Brasil chegam para mim, muitas vezes até se alimentando por gastrostomia, numa cadeira de rodas, com a mesma doença, só que com um diagnóstico depois dos sintomas. E aí a gente vê essa diferença de começar a dieta, né, também precocemente. Então a gente faz o diagnóstico ou tem a suspeita e tem que mudar a dieta. Então, basicamente, é conta, né? A gente tá até montando aí uma maneira de ajudar os outros profissionais, porque a gente sabe que, como é uma doença rara, às vezes você vai ver um paciente durante a sua vida profissional. E como a gente gosta, né, Andréia, a gente acaba tendo contato com bastante paciente. Sim, sim. Então, vou até já divulgar aqui rapidamente que a gente está montando um projeto para ajudar mesmo quem está na linha de frente, está na ponta, com um paciente com uma suspeita de erro renato, modificável por dieta, a importância de muitas vezes zerar a dieta naquele momento de descompensação e na hora que vai retornar a dieta, 24, 48 horas depois, já com uma dieta mais voltada, vamos dizer assim, para essa suspeita diagnóstica ou para o diagnóstico. Seja limitando a proteína, ou um aminoácido, ou um carboidrato, ou a gordura, dependendo, né, da nossa doença. É importante você ter introduzido esse tema, né? Porque nós acabamos de subir uma plataforma, nós temos um núcleo especializado de nutrição, né? Um núcleo de inteligência e nutrição especializada, na verdade, o que a gente chama de NINE, no qual eu faço parte, você também, onde a gente dá um apoio, um suporte aos profissionais dessa área que atendem, pegam na ponta crianças com um quadro complexo de uma doença grave, que pode ser um erro renato em investigação, onde ele pode fazer uma troca profissional, tanto no diagnóstico quanto no suporte ao cálculo, né? O que acontece nesse cálculozinho que você falou, que eu acho que é extremamente importante? A gente sabe que quando os sintomas aparecem, que a maior parte das vezes acontece no primeiro ano de vida, é uma fase muito importante que a gente precisa ajustar a dieta e garantir o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, no caso de uma criança que tem uma acidemia glutárica, que tem uma fenilcetonúria, uma acidemia metilmalônica, uma acidemia orgânica, é muito importante, onde a gente vai fazer restrição de uma parte da proteína para restringir os aminoácidos limitantes para aquele processo metabólico que acomete aquele organismo, garantir o aporte calórico e o aporte micronutriente dessas crianças. É um grande desafio. Então, precisa realmente que a gente faça muitas continhas, que a gente olhe a tabela de composição dos alimentos, identificar quais alimentos têm mais rico em fenilalanina, em lisina, enfim. Então, é muito importante que a gente tenha um olhar diferenciado.
Sim. A criança, normalmente, quando você está nessa fase de diagnóstico, que a gente sabe que às vezes ela está em descompensação metabólica, você falou que é muito importante, que a gente precisa fazer uma restrição, onde às vezes a gente precisa reduzir mais de 50% ou até tirar a proteína toda no primeiro momento. Sim. Então, o profissional tem que ter muito cuidado nesse manejo da dieta dessa criança, principalmente nessa fase de descompensação metabólica. E quando ele entra na fase de manutenção, que é a próxima pergunta que eu ia te fazer, qual é essa diferença, né, da fase aguda da doença e a fase de manutenção de um erro inato, como a gente deve conduzir além da dieta, a gente sabe que é um esquema terapêutico múltiplo, né, Bruna? E tem os cofatores, para algumas doenças específicas, tem alguns cofatores que são extremamente importantes. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença da conduta entre a fase aguda e a fase de manutenção, tá? Então, assim, vamos dizer assim, o nosso objetivo é que esse paciente nunca entre nessa fase de descompensação, né? Então, teste do pezinho é importante por isso. Porque se eu descubro antes de uma descompensação, lá na frente esse paciente tem chance de nunca ter tido nenhuma descompensação grave. Perfeito. Por azar, né? A gente não conseguiu fazer um teste do pezinho ampliado, não conseguiu detectar um erro inato do metabolismo, e aí existem alguns gatilhos, algumas situações em que o paciente com doença metabólica pode descompensar. Então, febre, algum outro quadro infeccioso que curse com vômitos, por exemplo, diarreia, vacina, cirurgia, né, jejum muito prolongado, ou até mesmo assim, aumento, né, de consumo da dieta. Então, essas situações são chamadas de situações de gatilho. A doença sempre existiu, a mutação sempre esteve lá, desde que nasceu, mas a crise pode vir com dias de vida, em alguns casos, como a doença da urina do xarope de bordo. Pode vir com alguns meses, como é o caso de alguns dos meus pacientes com acidemia glutárica, tipo 1. Pode aparecer até na vida adulta, tá? Então, às vezes, eu não pego muito esses pacientes, mas tá muito bem descrito o paciente que tem uma descompensação franca numa cirurgia eletiva na vida adulta. Exatamente. Então, esse é um outro conceito que a gente precisa falar, né? Erro inato do metabolismo é mais comum na infância? Sim. Mas ele pode aparecer em outros momentos da vida. Sim. E aí, durante uma descompensação, então chegou um paciente grave na emergência. Se esse paciente grave ainda tiver alguns marcadores, como hipoglicemia, amônia alta, acidose metabólica com um anion gap mais alto, fica atento. Pode ser um erro inato do metabolismo em descompensação. E aí, considerando a nossa realidade, pelo menos a nossa realidade aqui no Rio de Janeiro, em que a amônia é super difícil a gente ter, assim, numa emergência, que muitas vezes o paciente chega e até a gente conseguir pensar em pedir uma amônia, já se passaram alguns dias, esse paciente pode ser aquele paciente assim, tá com cara de infecção, cara de sepse e o PCR negativo. Ou você está fazendo antibiótico e não está resolvendo. Nessa hora, zero a dieta, põe uma TIG, né, uma taxa de infusão de glicose alta, para proteger esse paciente. Porque se for um erro inato do metabolismo, a gente tem que diminuir o catabolismo. Porque o catabolismo piora, né? Assim, eu gosto de explicar para os pacientes, porque muitas vezes quando a gente está durante a investigação, eu gosto sempre de até fazer uma cartinha de emergência. Acho que vale depois a gente falar um pouco melhor sobre ela. Sim, com certeza. Mas na carta de emergência eu peço para fazer uma hidratação com uma TIG alta, mesmo sem hipoglicemia. Porque a ideia né? é inibir a quebra de gordura, inibir a lipólise, inibir o catabolismo proteico.
Então, a gente nessa fase com paciente grave, a gente zera a dieta, HV com TIG alta e dependendo da suspeita, você pode até já começar algum cofator. Né? Então, Exatamente. por exemplo, vou falar uma história de uma paciente que eu atendi dentro do hospital. A suspeita era um quadro infeccioso, porque além dela chegar grave, ela tinha uma neutropenia, uma anemia e uma pancitopenia. Uhum. Num primeiro momento, foi pensado em fungo, em sepse, bacteriana mesmo. E quando chegou o resultado da amônia, dias depois, a gente viu que tinha uma amônia mais alta e viu que ela estava precisando de uma TIG mais elevada. Resumo da ópera, era uma acidemia multimalônica que precisava de injeção de vitamina B12. B12. Uhum. Então, se você tiver com um paciente com uma neutropenia, com uma anemia, uma pancitopenia, tá grave, tem uma hipoglicemia, antes da amônia, porque a amônia demora aqui, já Exatamente. começa a B12 intramuscular, por exemplo. Na Exatamente. pior Já das está prevenindo, hipóteses, né? vai ser uma injeção de B12 Uhum. que não intoxica e que pode Uhum. fazer a diferença se for uma acidemia metimalônica respondedora a B12. B12. Né? Bruna, a gente tem algumas perguntas aqui, só te interrompendo um pouquinho, só para a gente responder, porque você já passou por essa pergunta. Primeiro foi o doutor Tá, Ricardo, ele perguntou se no SUS tem o teste do pezinho ampliado, você já falou que não, né? sim. O teste do pezinho ampliado, a gente tem que Deixa eu só falar. fazer a propaganda também. Aham. A gente não tem, né, o teste do pezinho ampliado no SUS, mas a gente faz uma campanha para ampliar. Então, se vocês puderem, Eu já pezinhonofuturo.com.br, botei. assine a petição para a gente brigar Exatamente. por isso. Porque Exatamente. é injusto, né? Assim, acaba que é um exame que É pode fundamental, ser, né? pode fazer a Fundamental na diferença, triagem neonatal, sim. exatamente. Só mais É, duas colocações aqui, Bruna, rapidinho. de- de- Fala, fala. não, só porque me veio aqui, eu quero dar um exemplo de como isso é importante até no SUS, né? Porque a gente fica. Uma vez uma paciente falou assim: é, é tão raro, por que a gente vai estar gastando dinheiro do SUS? E aí em Brasília tem um projeto piloto, então em Brasília o SUS engloba essas 50 doenças Essas 50. metabólicas. Sim, é E o único, né? teve Uhum. uma diminuição na mortalidade e morbidade infantil. Então, quer dizer, super vale a pena, né, gente? Assim, Exatamente. É uma relação direta, né? A sim, gente vê isso. A outra colocação aqui bem interessante, né, que no manejo nutricional desses pacientes com doença metabólica, no cálculo da dieta, muitos casos a gente precisa, sine qua non, que a família tenha uma balança, porque a gente precisa pesar os alimentos para poder sim. ajustar a quantidade de proteínas naturais, eu vi que alguém colocou. E uma outra colocação, alguém perguntou sobre o aleitamento materno, né, em crianças com suspeita de Renato, você já adiantou que a gente precisa, na maior parte das vezes, suspender, tirar a criança do Sim. aleitamento materno. Você quer completar alguma coisa? Só para responder a pergunta aqui. Tá. Então, assim, teste do pezinho veio alterado, se o paciente está sem sintomas, a gente faz a Uhum. confirmação. Se confirmar, muitas vezes a gente vai ter que tirar do aleitamento materno. Por quê? Eu vou Uhum. explicar. A galactosemia é o erro inato que a gente pede para realmente tirar o leite materno e a gente vai fazer uma fórmula de soja. Algumas outras a gente não precisaria tirar o leite materno, de forma nenhuma. O Uhum. problema é a nossa realidade laboratorial, sabe, Andréia? Eu fico muito preocupada de liberar o peito sem saber o quanto que a criança está mamando, ou seja, quanto que ela está ingerindo de proteína, de gordura, o que a Uhum. gente vai limitar. Uhum. Mas a pandemia me deu a oportunidade de fazer um teleatendimento de uma paciente que foi morar no Catar. E lá no Catar, eles conseguem fazer exames super rápido. Não sei nem se ela está assistindo. E aí ela consegue manter o peito.
A criança tem acidemia glutárica, ela oferece a fórmula específica e pós-fórmula ela oferece o peito. Semanalmente ou quinzenalmente ela faz exames e tem resultado no mesmo dia do perfil de aminoácidos. Eu demoro 20 dias para ter. Então, como é que eu posso liberar o peito sem essa segurança? Né? Então, não, como é que se fala? Não seria justo, Seria né, justo a gente tirar, né? botar em risco. Então, o que Sim. eu combino, eu já tive algumas famílias que quiseram manter o leite materno, ótimo, é o melhor alimento do mundo. Então, eu peço para ordenhar e oferecer. Então, eu tirei a livre demanda, né? Tirei o seio materno e mantive o leite materno ordenhado. Eu tenho uma criança que eu acompanho que tem uma outro tipo de doença, de um erro inato, que ela precisa de uma dieta, um cardápio cetogênico. E a mãe também, por opção, não quis suspender o aleitamento materno. Mas para não deixar por livre demanda, a gente teve que ordenhar, tirar o leite, dosar a quantidade que está recebendo, estimar, depois da alimentação, de uma alimentação balanceada, é que ela administra o leite. Então, assim, consigo estabilizar, a criança conseguiu entrar em cetose, está se mantendo estável sem nenhum comprometimento. Ela está com 11 meses, perto de 12 meses agora, e a gente consegue controlar. Isso depende muito de cada caso, de cada tipo de Sim. doença, da predisposição da família a aderir à conduta que a gente está se propondo. Então, isso tudo é muito. O manuseio é feito de cada caso, né, Bruna? Cada Não dá caso. para dizer, eu Eu vou até tirar ou vou. vi. Sim, até vi que a Berenice aqui é nutróloga pediatra também, que gosta de erros inatos também, falou que lá no sul, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, eles têm a realidade do Catar, né? Eles conseguem exames rápidos e aí conseguem manter Sim. o aleitamento materno. Ótimo, Uhum. eu também era meu sonho, mas aqui é complicado. A gente tem muita dificuldade ainda com tempo, né, para entrega de resultado. Tem uma pergunta aqui, você até colocou da galactosemia, introduzir uma fórmula com soja, mas alguém perguntou se pode introduzir uma fórmula semi-elementar ao invés de introduzir uma fórmula com soja. Você quer falar um pouquinho? Sim, não pode, a gente só tem que ver a questão do Sim, carboidrato que é limitante, né? exatamente. Então, Exatamente. é, leitura de rótulo, se o carboidrato dessa fórmula for maltodextrina, por exemplo, a gente poderia ofertar. Sim. Eu sempre falo assim que a gente tem que ensinar também a família, né, a fazer leitura de rótulo, a fazer contas, porque a gente tem que entender assim, onde que é o problema, né? Qual é esse quebra-cabeça? Onde que está a pecinha que não está encaixando para conseguir refazer, vamos dizer assim, o da melhor forma, né? Refazer a dieta compensar a dieta da melhor forma. Eu acho que eu vi uma pergunta do Ricardo também sobre composição. Eu passei, não consegui ver Eu direitinho. também. Ah, Mas assim, Ricardo, se eu entendi bem a pergunta, deixa eu te é, falar, eu achei aqui, Bruna. Vou ler para você. Qual a melhor relação empírica entre o carboidrato e o lipídio que eu posso usar no caso suspeito de erro? então, qual Renato, né? De qual Renato a gente está pensando? A gente está pensando num Renato das proteínas, então eu faço a conta pensando em, primeira coisa, restringir a proteína. E aí, carboidrato geralmente vai ficar em torno de 60% do VET, o restante lipídio. E aí, quando o bicho aperta, eu chamo a Andrea, que aí a Andrea dá um suporte. É, Mas assim, tem que pensar, porque tem Renato que a gente tem que restringir gordura, tem Renato que a gente tem que restringir carboidrato. Então, geralmente o Depende muito do erro, né? modificável pela dieta que chega mais pra gente é o da proteína, né? Então, a É o mais gente frequente, né? Acho que a é o maior mais parte dos frequente. erros inatos são os mais frequentes, são os relacionados ao metabolismo dos aminoácidos, no caso, aminoacidopatias, acidemias orgânicas. Bruna, eu queria aproveitar aqui e reforçar para as pessoas que estão ouvindo, os profissionais,
que estão na ponta, que estão nos hospitais. Sempre está me escutando bem? Porque caiu um pouquinho o meu som Tô. aqui. Que nós estamos novamente reforçando que nós acabamos de subir essa semana a nossa plataforma no nosso site, onde a gente teve todo um carinho, né, Bruna, de desenvolver ferramentas onde a gente possa dar o suporte aos profissionais numa suspeita de um erro inato, tanto no diagnóstico, né, que é onde você está trabalhando fortemente com a gente de uma forma muito brilhante nessa construção dessa plataforma, e a gente tem a equipe de nutricionista para auxiliar no suporte ao cálculo de uma dieta individualizada, que a gente sabe que é uma dieta individualizada mesmo, e a gente tem uma área, né, de manipulação onde a gente pode atender essas fórmulas manipuladas de forma individualizada, né? A gente tem equipe de manipulação, a gente tem o farmacêutico também que pode auxiliar nos cofatores, nas dosagens, enfim. A gente está caminhando para o final. Você quer fazer alguma complementação de alguma doença específica, alguma que tenha sido mais prevalente? A gente sabe que o GA1 tem aumentado muito a prevalência, né? A gente tem recebido mais casos. Cinemiometilmalônica também. Você quer fazer alguma complementação? Já tá acabando? Passa rápido. Temos 10 minutinhos. Tá. Acabou que eu não falei muito dos cofatores, mas assim, Mas pode falar. Algumas doenças vão ser, vamos dizer assim, tem uma substância além da dieta que pode ajudar. Então, por exemplo, algumas acidemias a gente pode fazer a L-carnitina. A L-carnitina eu falo assim, vai grudar no que está em excesso e vai jogar para o xixi. Então, alguns cofatores vão entrar aí para ajudar a diminuir esse produto que está em quantidade Tóxico mais aumentada. organismo, né? Que pode causar toxicidade, né? Isso. Então, por exemplo, outro exemplo, doença do ciclo da ureia, a amônia fica muito alta. A gente pode usar o benzoato para ajudar a eliminar a amônia. Então, é um outro exemplo. Então, muitas vezes, a gente não tem ainda o nome do erro inato do metabolismo, mas tem uma suspeita, acha que tem alguma coisa aumentada, a gente pode pensar em ofertar um cofator pensando ali no que está aumentado. Tá aumentado, tem uma acidose metabólica com onion gap aumentado. Será que pode ser interessante a carnitina? A gente pode fazer um teste ali na emergência. Sim. Uma coisa importante que a gente vê nos guidelines de erros inatos do metabolismo, alguns cofatores que a gente não tem no Brasil. Então, a carnitina, eles botam muita opção de fazer venosa nessas fases de descompensação. Perfeito. Que a gente não consegue, muitas vezes, a opção de fazer... Na verdade, venoso, muitas vezes não. Né? A gente não consegue venoso, porque no Brasil não tem venoso. Então, eu peço para fazer por uma sonda e eu não consigo, muitas vezes, chegar nesse valor que eles colocam nos guidelines porque dá diarreia. Exatamente. Então, a gente tem que ir dançando conforme a música, assim, né? Guideline e nossa realidade, mas vamos indo da melhor forma possível. Uma coisa que eu queria falar também é que se o paciente tem uma suspeita de erro inato ou já tem um erro inato conhecido, peçam para o médico de vocês uma carta de emergência. Faz parte do tratamento, além da dieta, além da reabilitação, estar com uma carta de emergência. Por quê? Mesmo que o paciente já tenha tido uma crise, isso não significa que ele não possa ter outras crises metabólicas. Sim. Então, a gente precisa preservar esse cérebro, né? Ou esse órgão alvo dessa doença metabólica em questão. E eu costumo ter muita dificuldade, sabe, Andréia, quando os meus pacientes vão para uma emergência por algum quadro infeccioso. Os pediatras ainda têm muita dificuldade, talvez, eu não sei se a palavra é dificuldade, mas eles não conseguem entender assim, a importância da prevenção de mais uma crise metabólica, sabe? Então,
além de ter uma carta de emergência, eu pediria para os colegas pediatras olharem com mais carinho assim, para a cartinha que a gente faz, porque ali tem as recomendações iniciais de quais exames que tem que ser feito numa suspeita de descompensação, como é que a gente vai lidar com a dieta nesse início, então vai zerar a dieta, vai fazer HV, conforme a idade a gente tem uma programação para infundir essa glicose. Lembrando que a glicose não é só para prevenir a hipoglicemia, então muitas vezes a gente vai ter que fazer insulina, porque eu vou precisar dar glicemia, uma taxa de infusão de glicose alta, esse paciente vai ficar com hiperglicemia, vai ficar com glicosúria e eu preciso fazer insulina. Exatamente. Alguns cofatores que podem ajudar na crise, às vezes eu vou ter que aumentar esse cofator na crise, então vai ter tudo ali na cartinha. E tem que ter o contato de alguém que possa fazer esses ajustes finos, né? Então é importante, se está num centro, se esse paciente está num centro, é importante ter um médico, uma equipe de referência para poder alinhar com o médico da emergência. É isso que eu ia te falar. O importante quando ele sai da descompensação metabólica, né, que é avaliar essa reintrodução da nutrição, né, da fórmula metabólica, ou enfim. Eu vejo uma preocupação muito grande em fazer voltar a alimentar, essa realimentação, de uma forma muito rápida e o paciente acaba não tolerando e descompensando novamente. Sim. Então, é importante, além da carta de emergência, ter o contato com o centro, com o profissional, os profissionais que acompanham esse paciente né, ao longo do seu tratamento. Quando você começa a internar e tomar as primeiras medidas que estão descritas na carta de emergência, fazer o contato conosco para que a gente possa orientar como vai ser feita essa reintrodução da alimentação, qual é a conduta clínica, metabólica e nutricional que tem que ser feita. A gente observa que acaba o paciente não melhorando e tendo uma nova descompensação por conta desse manuseio ainda não adequado do paciente no ambiente hidrohospitalar. Né? Sim, às vezes vai muito rápido e eu vejo muito medo também de progredir a dieta. Então, às vezes vai muito devagar. E lembrando que também é gatilho para crise, né? Então, é um equilíbrio mesmo, não é nem de mais nem de menos, porque os dois são gatilhos para novas descompensações. Então, eu conheci uma família, né, que a mãe arrancou a dieta de um CTI, assim, a criança era um adolescente já, foi na transição do CTI pediátrico para o CTI adulto. Então chegou no CTI adulto, botaram a dieta interal e a mãe avisando, olha, meu filho tem doença do ciclo da ureia, ele não pode receber essa quantidade de dieta, de proteína, ele tem uma dieta especial. E a mãe não foi ouvida, e ela não tinha uma carta, não tinha nada escrito. Então eu conheci essa família com o seguinte relato, olha, tem uma mãe enlouquecida que arrancou a dieta do paciente, tirou a sonda, arrancou, ficou voando dieta pelo CTI adulto e a gente está transferindo esse adolescente para o CTI pediátrico e aí pediram para eu ver. E a mãe não tinha nada de louca, coitada, ela só estava tentando explicar que o filho não poderia receber uma quantidade normal de proteína e precisaria receber uma quantidade limitada de proteína. Sim. Então, eu sou muito solidária com as famílias, eu acho que vocês vão saber mais do que muitos médicos, assim, porque é uma doença rara, então acho que a gente, né, eu como médica não consigo saber. Eles nos ensinam eu sei uma todo parte dia, né, muito, eu sei uma parte muito pequena de erros inatos de metabolismo. Imagina das outras coisas que eu não vejo todo dia. Exato. Então, assim, a gente tem que promover essa educação continuada, assim, o tempo todo. E falar que agora, né, com esse projeto, a gente também está disponível para ajudar, tanto no diagnóstico, quanto nesse manejo inicial da descompensação, quanto no manejo da dieta de longo prazo, de manutenção. Sim, sim. O nosso objetivo é realmente mudar a história natural de uma doença
que pode ser tratado, né? Que pode ser mudado. Exatamente. Então, Tentar melhorar a qualidade de vida e o prognóstico de vida desses pacientes, né? Acho sim, que isso é importante. eu falo que é a minha missão, assim, desde que eu fui lá naquele centro nos Estados Unidos, em que o teste do pezinho ampliado era realmente para todos, eu fiquei muito mexida, sabe? Eu falei, poxa, que injusto com o meu país, porque aqui a gente só pega, a maioria a gente só pega lá depois de uma crise, de uma descompensação. Então, Mas vamos trabalhar, né? Eu acho que agora a gente tem uma meta importante, né? Que é auxiliar os nossos colegas que estão aí pegando esses pacientes na ponta e precisam da nossa ajuda, precisam do nosso suporte no diagnóstico, no cálculo, no fornecimento de dietas individualizadas que possam melhorar o prognóstico desses pacientes, né, ao longo da vida, né? Independente do sim. momento que seja diagnosticado. Bruna, a gente está acabando, infelizmente, é um assunto que a gente ficaria aqui várias vezes. Eu proponho que a gente possa fazer outras lives, onde a gente possa falar, de repente, de algumas doenças mais específicas, as mais prevalentes, como é que a gente pode estar conduzindo, e falando um pouco mais desse trabalho que a gente faz em conjunto aqui no GAN, e que está sendo muito gratificante, que a gente já faz há algum tempinho, e agora a gente está lançando essa plataforma para ajudar os nossos colegas que estão aí na ponta a nível de Rio de Janeiro e a nível de Brasil, né? Eu queria te agradecer muito. Um beijo. Estamos doidos porque a gente possa se encontrar pessoalmente. Um beijo na Bia, né? Obrigada. Que agora você é mamãe aí. Isso. E tudo de bom. Tá? A gente fica por aqui. Já está encerrando. Vamos cair daqui a pouquinho. Então, um beijo para você. Tá? Beijo, Um Andréia, beijo para todos que obrigada. nos acompanharam. Se quiserem mandar mais uma pergunta aí no nosso Instagram, a gente pode estar respondendo depois. Fala. Vamos Então cair, tá. então. Obrigada, Andréia. Um beijo, Bruna. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.